Vou fabricar blocos, será que vou ter lucro ou não vou ter lucro? Fala pessoal, Luiz aqui da WM Máquinas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre se a fábrica de blocos gera lucro ou não gera lucro e como saber disso, tá? Esse tema chamou bastante atenção nossa essa semana, por quê? Num grupo de discussão nosso aqui em relação à fabricação de blocos de concreto e tudo mais, surgiu uma pergunta de uma pessoa. Ela perguntou no grupo, ela fez a seguinte pergunta: se fabricar blocos gera lucro, por que tem tanta máquina à venda? Por que tantas empresas fecham? Por que essas empresas elas acabam fechando as portas? O que acontece para isso, né? Então essa pergunta ela acabou chamando muita atenção. E a gente começou a olhar as respostas e a maioria das respostas falava assim: fuja, fabricar bloco é bucha, não dá certo. Uma outra resposta: a alegria de uma fábrica de blocos é quando vende os equipamentos depois pela metade do preço. Outra resposta: falta mão de obra. Outra resposta: não gera lucro. Ou empata, alguma coisa nesse sentido. Então o que a gente percebeu assim, teve quase 200 respostas, e das 200 respostas, 180 respostas eram negativas. Daí a gente ficou, né? Poxa vida, né, cara? Será que não gera lucro? O que acontece, né? E na verdade assim, a gente começou a dialogar aqui na empresa, discutir para tentar entender e ver o que a gente poderia opinar nesse sentido, já que a gente vende tanta máquina, né? Graças a Deus a gente está com bastante venda. E pesquisar com os clientes se eles ainda têm, como é que tá e tudo mais. Então uma breve pesquisa que a gente fez, a gente constatou que a maioria dos clientes continua produzindo blocos, tá? Uns estão bem satisfeitos e outros nem tanto com o mercado, mas é uma questão mais de mercado regional mesmo. Mas vamos lá, fabricar blocos gera lucro? Gera lucro sim, e gera bons lucros, bons resultados. A única coisa que a gente tem que entender é que existem vários fatores dentro de uma fábrica de blocos, que não é só a máquina o problema, só a mão de obra o problema. Eu concordo que isso pode ser um problema, concordo que isso pode ser um detalhe importante, porém não é só isso, né? E o resultado positivo de uma empresa como um todo, não só para a fábrica de blocos, é o conhecimento geral que você tem em cima do processo e em cima do produto final, tá? O que a gente viu assim? A maioria das pessoas reclamando muito de mão de obra, falta de mão de obra, que não tinha mão de obra para trabalhar. Então geralmente já se deduz que quando você envolve muita mão de obra no teu processo fabril, você tem um baixo nível de automação ou nenhum nível de automação. Então isso faz com que você tenha uma alta demanda, uma alta necessidade de mão de obra, né? E essa mão de obra, pessoal, vamos ser honestos, essa mão de obra é escassa, tá? Muitas pessoas começam a trabalhar e dentro de uma semana, 2 semanas, um mês, às vezes dias, horas, essas pessoas não voltam mais. Infelizmente, o tipo de mão de obra que é empregado numa fábrica de blocos é uma mão de obra mais simples. E por ser uma mão de obra mais simples, é uma mão de obra mais problemática. Ela te gera mais dor de cabeça. Então ela é uma mão de obra que vai te gerar mais problemas, é uma mão de obra que vai chegar atrasada, é uma mão de obra que vai te pedir vale. Realmente é complicado, né? Se você conseguir fechar uma equipe bacana nesse sentido, olha, agradeça, porque realmente é difícil. Não vou colocar 100% dos casos, mas 95% dos casos dos nossos clientes reclamam da falta de mão de obra, tá? Então esse é um problema. Então quanto mais mão de obra você empregar no teu processo, mais difícil vai ser, tá? E a chance de quebrar é grande, tá? Os casos que a gente viu ali na nossa empresa aqui, que deram certo e que estão dando certo, geralmente eles envolvem um negócio familiar. É o pai, é o filho, é um primo, é o irmão, a esposa, o esposo. Esses casos, eles tendem a dar mais certo do que outros casos, tá? Por quê? Porque todo mundo está envolvido no mesmo propósito, né? Quando você contrata funcionários, dificilmente você vai encontrar um funcionário, um operador que ele tenha o mesmo propósito que o teu, que é fazer a empresa dar certo.
Então a gente tem visto que esse é um dilema muito grande. E como eu falei anteriormente, quanto mais manual for o teu processo, mais mão de obra você vai empregar. Quanto mais mão de obra você for empregar, maior você está mais suscetível a erros. A erro de operação, a erro de processo, a erro no traço, a colocar mais cimento, menos cimento, a fazer bloco ruim, a fazer bloco bom. Você está suscetível a esses erros. Quanto maior for a mão de obra envolvida, maior são as chances de dar erro. Infelizmente. Eu não gostaria de falar isso aqui, eu queria falar que pô, a mão de obra é boa, que isso, que aquilo, mas infelizmente a realidade do mercado é diferente. Então eu vou dar um exemplo assim, a BL 3000 hidráulica, tá? Ou até a própria BL 2000. A maioria dos casos de sucesso são de empresas familiares. Onde está o pai, o filho, onde está algum outro parente, enfim, ou uma sociedade que as pessoas se conhecem desde a infância, que tem uma amizade longa. Então esse daí por quê? Porque os propósitos são os mesmos, né? A finalidade de montar a empresa é a mesma, fazer o pessoal crescer. Quando você não tem isso é um pouquinho mais complicado, tá? E a outra situação de clientes que vem dando certo, na linha por exemplo da 4000S automática, são de clientes que já possuem outra renda. A maioria dos clientes ou eles já são construtora, ou eles já têm material de construção, ou eles já têm, por exemplo, uma área muito grande, tem outros recursos, e eles acabam tornando uma fábrica de bloco um investimento. Por resultados nossos, tá? De nossos clientes, não que isso seja uma regra, mas a gente tem percebido que os nossos clientes que têm duas rendas, eles estão mais suscetíveis a dar certo do que os outros. Geralmente quem compra uma BL 4000S, ele não vai comprar a 4000S para viver da 4000S. Ele já tem uma outra renda, ele já tem uma outra receita, ou ele se aposentou, ou pegou algum recurso, um bom recurso para fazer isso. Ele está fazendo isso com uma convicção melhor e com uma certeza melhor em cima disso. Então ele é muito diferente. E eu comecei a reparar também o nicho dos clientes lá, das pessoas que estavam reclamando. Não são clientes, tá? São de diversas fábricas. E geralmente os que estavam falando ou tinham máquinas manuais, pneumáticas ou hidráulicas pequenas, que é a realidade que eu comentei anteriormente, que envolve muita mão de obra. Pessoal, quando vocês forem comprar uma máquina, entendam que o investimento que você vai fazer numa fábrica de bloco não é só a máquina. Pessoal, eles vêm aqui, quanto é que vai custar o conjunto da BL 3000 completo? 110 mil reais. Vou dar um exemplo, misturador, esteira e a máquina. Pessoal, entenda que os 110 mil reais que você vai colocar é muito dinheiro. É realmente bastante dinheiro, né? Mas esse não é o único investimento que você vai fazer. Você tem estrutura, você tem capital de giro, você tem empilhadeira, você tem pallets, você tem um monte de coisa nesse sentido. Fora tudo isso, que daí eu tô falando de recursos, de dinheiro injetado, você pode injetar o que for, a fábrica não vai funcionar sozinha. Ela precisa de pessoas por trás, ela precisa de pessoas que dominem o assunto. Uma fábrica de blocos precisa de uma pessoa que domine a fábrica de blocos, que ela domine o produto, que ela domine o agregado. Precisa disso. Se você não tiver também investimento em tempo, não vai dar certo. Então, além, pessoal, assim, que eu falo para vocês assim por experiência, o investimento não é só comprar o equipamento e boa. Se fosse só assim, cara, seria muito fácil. Não é só comprar uma máquina, você também tem que se dedicar, você tem que considerar também como investimento o tempo que você vai levar para alinhar as coisas. Isso aí às vezes vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Considerem isso. Quando você for montar um negócio, considerem isso. Entende? Então a gente começou a reparar ali as pessoas que estavam reclamando sobre o processo, daí a gente começou a entender um pouquinho melhor como que eles estavam trabalhando. A maioria com máquina manual, sem nenhuma com máquina automática. Não estou falando que a máquina automática é a salvação, não é isso, né? Ela é muito melhor, ela é melhor, mas não é essa a questão. A questão em si é o comprometimento das pessoas que estão ao redor da fábrica. Então a gente costuma dizer aqui, cara, que a máquina sozinha ela não vai produzir, até a automática, até mesmo a Gervase, sozinha ela não vai produzir. Se não tiver um responsável por trás, que está interessado em fazer produto bom, com qualidade, focado nos custos e tudo, não vai produzir. Tem que ter alguém que é a alma da empresa, tá?
Só que existem vários dificultadores. Quando você está começando, existem vários dificultadores e a mão de obra é um deles, tá? Um outro dificultador é a falta de conhecimento, galera. Falta de conhecimento é terrível, 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 terrível. Entender como é que funciona o processo, entender se tu colocar a umidade demais o que vai acontecer, se tu colocar de menos o que vai acontecer, se tu usar cimento CP3, o que vai acontecer com o teu traço? Alguém sabe aí? Se souber, deixa nos comentários, né? Então, galera, o que eu falo assim, quando vocês forem, quem está querendo começar, pensa muito nisso. Você vai investir na máquina, ok, beleza. Mas entenda que o investimento ele não vai se recuperar em 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano. Não, vai demorar mais tempo, tá? Geralmente um investimento desse, ele retorna em torno de 2 anos. Se tu for considerar o investimento pelo retorno, é um excelente investimento. Porém, são 2 anos que você vai trabalhar muito, meu amigo. Você vai trabalhar para valer. Você vai trabalhar demais. Principalmente se tiver uma linha, por exemplo, da BR-3000. Você tem que se envolver. A automática ela já te gera mais facilidades, mas mesmo na automática vai ser puxado o negócio. Vai ser trabalhado, o dinheiro não vai cair no céu nesse sentido. Então a gente estava vendo ali esses comentários, a gente ficou bastante pensativo em relação a isso. E por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo. Na verdade esse vídeo ele é no intuito de conscientizar as pessoas que estão querendo entrar no ramo, de entender que não é fácil. A gente nunca vendeu que é fácil, isso não é fácil. É difícil, é trabalhoso, né? E por isso que muitas empresas quebram, porque nem todas também estão dispostos a isso. Então, além de você ter um investimento no maquinário, você tem investimento em tempo, você tem todo o conhecimento que você tem que ter em manutenção, traço, contabilidade, tudo que a gente já falou nos outros vídeos. Tem um outro detalhe muito importante que se chama persistência. Quando você tiver a persistência e você acreditar no teu produto, você persistir nele, a tendência é que as coisas venham a dar certo. Mas em resumo, galera, tipo assim, os casos de sucesso que a gente tem acompanhado, para as máquinas inferiores, com as máquinas com acionamentos manuais, geralmente é um plano familiar que está trabalhando. A 4000S, as máquinas automáticas, já entram no conceito de investidores. São pessoas que já têm um outro segmento e estão utilizando a fábrica de blocos como um recurso extra. Então, galera, o conselho que a gente dá para vocês é pesquisar sobre isso, né? A gente recomenda, venha aqui na empresa, se está interessado em comprar uma máquina nossa, venha aqui na empresa, troque uma ideia comigo, com o vendedor aqui, com o pessoal do comercial, para você comprar sabendo das coisas, sabendo da dificuldade, sabendo do que vai acontecer, porque daí você consegue se planejar para isso também, tá? Um outro detalhe importante agora que eu lembrei aqui também é o planejamento da tua fábrica, né? Comprar a máquina planejando, né? Se estruturando, se organizando. Entender que tipo, é um investimento alto, realmente é muito dinheiro envolvido e não é só a máquina. A máquina não vai solucionar teu problema. Você pode ter uma máquina de um concorrente e me falar, Luiz, a máquina não é boa, não consigo produzir. E você comprar uma máquina nossa e acontecer o mesmo problema. Às vezes não é a máquina o problema, tá? Eu entendo que tem máquinas péssimas, né? A gente também vem numa constante evolução. A máquina também da nossa empresa vem aprimorando cada dia mais. Mas a gente já viu máquinas inferiores funcionando, já vimos elas trabalhando e já vimos pessoas tirando lucro com elas também. Mas pessoal, vamos olhar um pouquinho para nós também. Quando você for montar uma fábrica de bloco, entender o processo como um todo, prever as dificuldades antes. Essa pergunta que esse rapaz, ela foi muito pertinente para ele, porque tirou várias dúvidas dele. Mesmo assim, tendo todo esse feedback negativo da maioria das pessoas, mesmo assim ele comprou, porque ele acredita no processo. O bloco ele está ganhando espaço, ele está ganhando mercado. Então mesmo assim ele comprou, ele acreditou no processo. Porém, ele, com todas as informações que ele teve, ele está fazendo o processo correto. Ele está se precavendo, ele está entendendo que o negócio não é simples, que o negócio é trabalhado. Como toda empresa, nenhuma empresa começou bem, nenhuma empresa começou fácil, nunca foi fácil para nenhuma empresa. Até para as maiores empresas do nosso ramo, de outros ramos, não foi fácil para ninguém. Todas elas têm uma história por trás, todas elas têm um início. E geralmente o início é conturbado, o início é difícil. Por isso que no Brasil hoje, 90% das empresas fecham no primeiro ano e 95% fecham no terceiro ano. Só 5% das empresas permanecem de mais de 3 anos.
Depois o estudo que diz que depois de 3 anos as empresas tendem a se firmar. Para o nosso ramo não é diferente, tá? Para o nosso ramo não é diferente. Para o nosso ramo também vai ser assim, vai ser difícil. Nós vamos ter problemas com clientes, vamos ter problema com fornecedores, vamos ter problema com mão de obra, mas isso é para todos. Vai saber, agora é de cada um como lidar com isso, como contornar essa situação. Mas quando você for comprar um equipamento, saiba disso. A mão de obra é difícil, o mercado é difícil, não é fácil, é muito puxado, o bloco é pesado, o piso é pesado, é muito puxado, é muito material, é muito cimento, mas vale muito a pena, tá, pessoal? Então, galera, vou encerrar esse vídeo aqui. Espero poder ter ajudado, tá? A gente pede para vocês deixarem seus comentários aqui também, se tiver alguma sugestão, alguma outra ideia. Tá curtindo o nosso conteúdo? A gente está fazendo na melhor das intenções de tentar transparecer a realidade o maior possível, a realidade como ela de fato é. Tá gostando? Curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, vai dando ideias, sugestões que a gente vai cada dia que passa tentando fazer conteúdos melhores para vocês. Beleza? Então, pessoal, vale lembrar que essa é uma opinião da WM Máquinas, tá? Não quer dizer que isso seja a verdade, é a nossa verdade. Mas cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua opinião e a gente respeita a opinião de todo mundo. Beleza? Então, galera, agradeço aí, tudo de bom e vamos que vamos.